Bom, pessoal, então vamos retomar as aulas sobre o DOB, hoje discutindo o capítulo 5, a acumulação de capital e o mercantilismo. Então a gente começa retomando um pouco o ponto onde paramos. Na última aula nós discutimos que a crise do modo de produção feudal, ela não coincide com o início do capitalismo, ou seja, a crise do modo de produção feudal não encadeia tão em seguida o modo de produção capitalista. Há um intervalo entre a crise de um modo e o surgimento desse outro modo de produção. Tá certo? Então, só para a gente retomar um pouco a periodização que o Dobbe propôs e que nós discutimos, os séculos 14 e 16 são um período de crise do modo de produção feudal. Ok? Entre essa crise do modo de produção feudal e a Revolução Industrial, que marca o início do capitalismo, porque coincide forças produtivas capitalistas, basicamente a indústria, com as relações sociais de produção capitalistas, ou seja, proprietários e trabalhadores assalariados, entre um e o outro, portanto, nós temos um período intermediário que o Dobbe chama de acumulação primitiva ou acumulação de capitais, que é o momento onde vai se dar a formação das relações sociais de produção capitalistas, é onde vai surgir proprietários e trabalhadores assalariados e é onde vão se criar as condições para a revolução industrial, tá certo? Então, só para a gente se situar também um pouco mais sobre a crise do modo de produção feudal, o que eu chamei para vocês, o que chamei a atenção de vocês ao final do curso foi justamente essas formas alternativas de manter o camponês, o servo, preso à terra, ou seja, o arrendamento e assalariamento, começou a dar início a uma melhora da produtividade no campo inglês, e essa melhora da produtividade, nós vamos ver, ela vai ter repercussões importantes nesse período de acumulação primitiva de capitais. Ok? Então, nós estamos nos situando na aula de hoje entre o século XVI e o século XVIII. Tá certo? Exatamente nesse período aqui. Ok? Então, o problema da transição, né? Tudo isso é uma discussão sobre a transição de um modo de produção a outro. É um problema que não foi discutido, definido, teorizado nos autores que são as principais referências do Dobbe, que é o Marx e o Engels. Então, o que o Dobbe está fazendo é tentar avançar sobre o que escreveram esses dois filósofos, cientistas sociais, políticos do século XIX, ok? Nessa formulação, o Dobbe vai intercalar elementos teóricos com elementos históricos. Eu já falei para vocês, é isso que dá um pouco a dificuldade de leitura desse texto, ok? Espero que os vídeos estejam ajudando vocês a superar essa dificuldade. Okay? Então, ele vai analisar um longo processo de transição que vai ser classificado sob diferentes ângulos ao longo do texto. Okay? O ponto principal para a gente entender a acumulação primitiva e para entender essa transição ao modo de produção capitalista é definir a temporalidade da formação desse modo de produção. Então, isso a gente também já indicou um pouco na aula anterior. As relações sociais de produção, elas se formam, elas se delineiam de uma forma mais cristalina durante o período de acumulação de capital ou de acumulação primitiva. O que são essas relações sociais de produção? É o surgimento de uma pequena parcela da sociedade que vai concentrar a propriedade dos meios de produção, dinheiro, capital, as terras, as máquinas e os equipamentos, ok? Para uma pequena parcela da sociedade concentrar todas essas formas de produção, esses meios de produção,
é preciso que as outras classes sociais tenham perdido justamente esses meios de produção, tá certo? A classe que mais vai perder e que vai se tornar, digamos, o principal força social desse novo sistema vai ser justamente os trabalhadores assalariados, ou seja, aqueles trabalhadores que antes não eram assalariados, eram camponeses, eram servos, eram operários, eram artesãos nas cidades, que vão perdendo os seus meios de produção, ou seja, o seu acesso à terra, o seu acesso às ferramentas, o seu acesso às formas de produzir para a sua própria subsistência, ok? E à medida que eles vão perdendo todas as possibilidades de obter a sua própria subsistência, a única forma de existir que eles vão ter vai ser vender a sua força de trabalho em troca de um salário, ok? Por outro lado, a formação do modo de produção capitalista, ela também implica, não podemos esquecer, as forças produtivas. E as forças produtivas do capitalismo são a indústria, as indústrias produzindo em grande escala, incorporando aumentos, operando com aumentos de produtividade que são decorrentes de incorporação de progresso técnico. Tanto essa produção em grande escala quanto essa incorporação de progresso técnico tem como resultado, tem como horizonte a redução de preços e a diminuição dos custos dos artigos produzidos e também dos próprios custos de produção. Muito bem, então a gente retoma rapidamente a questão da transição. O surgimento de relações sociais de produção capitalistas, a divisão entre proprietários e assalariados, não se deu, né, que é uma pergunta, teria se dado ao mesmo tempo que o movimento de constituição dos processos produtivos capitalistas ou teria havido intervalo entre as duas? A gente já viu que há um intervalo entre as duas. Ou seja, à medida que se ampliou a distinção entre proprietários e assalariados, foram se constituindo ao mesmo tempo as forças produtivas capitalistas. Então, o que a gente vai entender, o que a gente vai tentar compreender na aula de hoje é justamente esse movimento aqui. Como que a formação e o avanço da distinção entre proprietários e assalariados foram criando as condições para o surgimento das forças produtivas capitalistas. Esse intervalo no qual as duas componentes do modo de produção capitalista se formam é o período histórico da acumulação primitiva ou da acumulação de capitais. Ok? Então a gente precisa entender primeiramente o que é essa acumulação de capital ou essa acumulação primitiva. O que o Marx está querendo dizer? Primeira coisa, a gente precisa entender que a acumulação não é a reunião, o somatório, a adição de capital, tá certo? Ou de técnicas, ou de meios de produção. Tá? O Dobb discute isso no texto e ele vai dizer que isso não quer dizer que as pessoas foram acumulando terra, equipamentos, máquinas e dinheiro e foram guardando tudo isso à espera do momento para implementar o capitalismo, tá certo? Não. A acumulação é um processo que tem uma dinâmica histórica muito complexa. Por isso que o Dobb diz que a acumulação é um processo social e histórico. Por que ele é social? Porque ele não é uma acumulação qualquer, é uma acumulação ou uma concentração social da riqueza. É uma classe específica que vai concentrar a propriedade aqui entendida enquanto valores, enquanto capital, enquanto propriedade de terra e enquanto meios de produção. Ok? Essa concentração social da riqueza, ela vai acontecer num determinado momento, ou seja, em circunstâncias históricas específicas. Por isso que a gente está falando de um processo social e histórico, ok? Mas a acumulação, ela não é uma finalidade em si, ela é uma etapa para o surgimento do capitalismo. Então, ela implica também o quê? Que essa riqueza, que essa propriedade no sentido amplo, capital, terra, meios de produção,
tudo isso que é acumulado, ela vai ser em algum momento reinvertido ou realizado ou transformado em investimento industrial para dar início ao capitalismo, tá certo? Nesse processo, portanto, outras classes irão perder as suas propriedades. E é a perda da propriedade dessas classes que vai dar origem à mão de obra assalariada, tá certo? Então, só para citar um texto aqui do Dobb, quando se fala de acumulação em sentido histórico, deve-se fazer referência à propriedade de bens e a uma transferência de propriedade, ou seja, uma concentração. Pessoas deixam de ter propriedade para que outras tenham. E não a quantidade de instrumentos de produção tangíveis. Ok? A acumulação de capital aqui, ó, ela é mais que uma transferência, é uma concentração da posse e da riqueza em mãos muito menos numerosas. O termo acumulação será doravante usado para designar uma concentração, bem como uma transferência da propriedade de títulos de riqueza. O que são títulos de riqueza? Aqui ele está falando no sentido amplo, no sentido de capital, no sentido de terras, no sentido de concentração de máquinas, de equipamentos, no sentido de você conseguir captar inovações tecnológicas para a produção. Ok? Então, a gente está falando, portanto, de um momento de concentração social da riqueza, no qual surge uma classe de proprietários dos meios de produção e uma classe de proletários, ou seja, de trabalhadores assalariados. E aí a gente tem que pensar como que essa propriedade foi concentrada, como que ocorreu essa concentração, essa acumulação social da riqueza, tá certo? E uma coisa que é muito importante, isso não foi feito por mecanismos de mercado, tá certo? Isso não quer dizer que uma classe acumulou muito dinheiro e saiu comprando a propriedade das outras classes. Porque se fosse assim, a gente teria que explicar por que uma parcela da sociedade tem muita riqueza e outras não. Então isso seria um primeiro problema. Um outro problema seria se uma classe sai comprando a propriedade das outras, obviamente essa demanda maior por propriedades vai gerar um aumento dos preços do que quer ser comprado. E isso acabaria, em um certo momento, inviabilizando essa concentração. Tá certo? Isso a gente está falando em termos teóricos, né? Isso aí está tudo discutido no texto. Eu estou resumindo ao máximo aqui, porque ele é um texto bem complexo. Se essa concentração não foi feita por mecanismos de mercado, ou seja, não foi uma classe que saiu comprando das outras, a forma como essa propriedade pode ter se concentrado foi através de mecanismos não só econômicos, mas sobretudo mecanismos políticos ou sociais. Quer dizer, uma determinada época de crise pode ter reduzido o preço de propriedades de valores, permitindo que uma classe comprasse essas propriedades a preço baixo. Num segundo momento, essa mesma classe poderia revender essa propriedade adquirida a preços mais altos, ou canalizar todas essas propriedades, e aqui propriedades eu estou dizendo capital, terra e meios de produção, para uma determinada finalidade específica, tá certo? A realização dessa acumulação ou desses lucros, ela poderia se dar desde que outros investimentos se tornassem lucrativos nesse segundo momento em relação à posse de uma riqueza prévia, de uma riqueza acumulada. Essa segunda hipótese, portanto, ela pressupõe a valorização
em capital da propriedade no processo de compra e venda, ou seja, ela pressupõe que existiram circunstâncias que diminuíram o preço durante um determinado período e depois aumentaram ou indicaram um segundo momento para se realizar essa lucratividade, ok? Então, entender a acumulação de capital, o que é? É entender o momento histórico de concentração da propriedade durante uma época de crise, na qual outras classes perdem propriedade e riqueza, e os fatores que levaram a realizar esses lucros em um momento posterior do tempo. Ok? Então, a acumulação de capital, ela também é dividida em dois momentos. Um primeiro momento de concentração da propriedade e um segundo momento de realização, ou seja, ou de canalização dessa riqueza previamente concentrada e a transformação dessa forma de riqueza numa forma nova de riqueza, que são os investimentos industriais. Ok? Então, a acumulação primitiva de capitais, a acumulação primitiva ou a acumulação de capitais, ela pressupõe dois momentos. Um momento de concentração social da riqueza e um segundo momento em que essa riqueza concentrada ela vai ser investida em manufatura e na indústria. E é isso que vai dar origem à Revolução Industrial. Quando a gente fala, portanto, de um período de concentração social da riqueza, a gente está falando de um período também de crise, porque foi a crise que proporcionou essa concentração. Ora, essa crise, tá? Ela está dada aqui. A gente pode lembrar que o século XVI é tanto um momento de crise do modo de produção feudal, quanto é um bom momento de início da acumulação de capital. Então, a crise do modo de produção feudal, por si só, ela já coloca circunstâncias nas quais o preço das terras estão caindo. Onde que o preço das terras estão caindo? Estão caindo em zonas de baixa produtividade, onde os senhores feudais não conseguem trabalhar ou melhorar a produtividade das suas terras. Ok? Então, nós temos aqui que na transição entre os modos de produção, e aqui eu já estou retomando um pouco o texto da semana passada, num período de transição de um modo de produção para outro, a gente viu que um modo de produção ele pode crescer dentro do antigo. E a partir de um determinado momento ele se contrapõe a ele frontalmente, diretamente, no caso de uma revolução, ou indiretamente. Tá certo? Então o que a gente está vendo aqui é que essa crise do modo de produção feudal, e a crise do modo de produção feudal, como nós vimos, ela teve como solução os arrendamentos e o assalariamento, que já eram formas de modificar ou de reduzir a servidão. Nós temos, portanto, um outro modo de produção que está surgindo dentro do modo de produção antigo. Ok? Esse momento em que esse modo de produção novo vai se opor, ou vai enfraquecer, ou vai minar, ou vai acelerar a decadência do modo de produção antigo, ele pode ter diversas formas para que isso aconteça. Uma delas é pela própria política do Estado, ou seja, o Estado ele pode adotar uma política econômica, uma política social ou instituições jurídicas que vão incidir, que vão acelerar a queda da antiga ordem da sociedade, ou seja, acelerar o fim do feudalismo. Como que ela faria isso? Ou seja, enfraquecendo e empobrecendo todos aqueles ligados ao modo de produção feudal. E, ao mesmo tempo, proporcionar à burguesia, ou seja, essa classe representante desse novo modo de
de produção, do modo de produção capitalista, uma oportunidade de ganhar certa medida de poder político, graças a esse poder político, ela poderia influenciar a política econômica do Estado. Ok? Então a gente tem que a concentração da propriedade, ela seria feita num período de crise social e de crise econômica. O que o Dobby está dizendo aqui? Essa crise social e econômica, ela foi causada pela crise do feudalismo, mas ela foi acentuada pela própria política econômica, pela própria política social e jurídica do Estado, tá certo? Como que isso foi feito? Ora, o Estado ele passou a se apropriar das terras que antes pertenciam à igreja ou pertenciam aos aristocratas, à aristocracia, ou aos camponeses. Isso em momentos diferentes e devido a circunstâncias diferentes que eu vou explicar para vocês. O Estado foi modificando as normas jurídicas para permitir a execução dos senhores feudais endividados. Então, os senhores feudais que tinham dívidas com os comerciantes e com os arrendatários, antigamente ele não perdia a terra. Agora, por conta de modificações jurídicas da Inglaterra, o senhor feudal pode perder as suas terras. E ele perde as suas terras para quem? Seja para os comerciantes, seja para os arrendatários prósperos que vão se tornar grandes proprietários agrícolas. Tá certo? Então, o que a gente está tendo? O período entre o século XVI e XVII é um período no qual a política econômica ela passa a incidir de uma forma pesada contra os senhores feudais e favorecendo os setores mercantis, os setores comerciais, os setores manufatureiros e favorecendo também os proprietários ou os arrendatários de terra que conseguiam incorporar progresso técnico. Tá certo? Então, o que a gente está tendo? O endividamento dos donos de terra, dos senhores de terra, aos mercadores urbanos. Nós temos outros fatores históricos específicos, que foi uma crise agrícola e de diminuição das fortunas nos séculos XIV e XV, no século XIV por causa da peste negra e no século XV por causa da Guerra das Rosas, que foi uma guerra entre duas casas aristocráticas, dois senhores feudais na Inglaterra, que durou quase 100 anos, e que acabou enfraquecendo ou depauperizando os senhores feudais envolvidos nessas guerras. Nós tivemos, como decorrência desse endividamento, transferência de propriedades agrícolas e de casas senhoriais aos comerciantes urbanos. Ao mesmo tempo, o Estado desenvolveu não só sistemas bancários mais amplos e mais líquidos, no sentido de fornecimento de crédito, mas o Estado desenvolveu uma dívida pública, ou seja, em 1688 se cria o Banco da Inglaterra e esse Banco da Inglaterra passa a emitir títulos da dívida pública e isso permite o quê? Que uma classe possa viver dos rendimentos desses títulos, ou seja, uma classe de rentistas que vive do capital, digamos, financeiro, incipiente, ainda no século XVII, e a própria coleta privada de impostos que permite que uma classe também viva dos impostos, da coleta de impostos da coleta privada de impostos. Né? Eu vou explicar isso melhor na aula de amanhã sobre o Estado absolutista. Então nós temos o surgimento de uma classe cuja riqueza está ligada ao setor financeiro e o reforço das classes cuja riqueza está ligada aos mercados urbanos e também à propriedade agrícola próspera. Nós temos o desenvolvimento dos mercados de ações e nós temos isso aqui, o melhoramento da agricultura durante a dinastia dos Stuarts, ou seja, a partir de 1603. E isso gera o surgimento de grandes agricultores prósperos, que vão se contrapor
aos senhores feudais rentistas que não trabalham e alugam as suas propriedades, e a partir de um determinado momento, esses agricultores vão se recusar a pagar taxas muito elevadas a esses senhores feudais rentistas, ok? Dentro de tudo isso, a gente tem também uma ampliação da produção manufatureira para atender ao comércio colonial, sobre o qual eu vou falar em breve, ok? Então, só para a gente visualizar, nós temos, portanto, nesse processo de crise e concentração da riqueza, nós temos a própria crise do modo de produção feudal e nós temos o surgimento do comércio colonial, que eu vou falar mais à frente, e eu vou falar dessa melhora da produtividade. Na verdade, eu já falei dessa melhora da produtividade agrícola. O que a gente precisa se concentrar aqui é no processo desse surgimento de um mercado de terras. Ora, quando eu falei para vocês aqui que a queda da propriedade, do valor das propriedades, está acontecendo na crise do modo de produção feudal, eu dei a entender que seria possível comprar essas terras a um preço baixo. Mas, como vocês sabem, na sociedade feudal a terra não é um bem, a terra não é uma mercadoria, não se compra e não se vende a terra. O que o Estado inglês vai fazer vai ser justamente criar um mercado de terras. A partir do quê? Da reforma protestante no século XVI, ou seja, o que foi essa reforma protestante? Essa reforma protestante foi feita pelo rei Henrique VIII, um rei inglês da dinastia Tudor. Ele tinha um casamento, a sua esposa não conseguia dar filhos ao Henrique VIII, e se ele não tivesse um filho, o reino não teria descendência. Além disso, o rei se envolve com uma outra pretendente e ele resolve então anular o seu casamento, pede ao Papa a anulação do casamento para se casar com essa outra pretendente e o Papa recusa. O que o Henrique VIII faz? Ele rompe com a Igreja Católica e ele instaura uma nova religião na Inglaterra, a religião anglicana. Mas ele não faz só isso. Ao romper com a Igreja Católica, ele confisca as propriedades da Igreja. Vocês se lembram que eu falei no feudalismo, a Igreja também é como se fosse um senhor feudal, é uma grande proprietária de terras. O que o rei vai fazer? Ele vai confiscar as terras da Igreja e vai revender essas terras. Ou seja, ele confisca as terras e coloca essas terras à venda. Então ele está criando um mercado de terras relativamente baratas, porque não teve uma compra inicial dessas terras. Essas terras eram propriedade da Igreja há séculos. No século XVII, nós temos a Revolução Inglesa, sobre a qual eu vou falar mais à frente. Essa Revolução Inglesa opôs, de um lado, os apoiadores do rei, ou seja, a aristocracia, a nobreza feudal que ainda existia, e os interesses da burguesia que estava representada no parlamento inglês. Fruto dessa revolução, como resultado dessa Revolução Inglesa, os exércitos do parlamento, que pode ser considerado os exércitos da burguesia ou da nobreza, ou dos grandes proprietários de terra prósperos, vai fazer o quê? Vai prender, vai acusar o rei de traição e vai enforcar o rei da Inglaterra um século antes, 150 anos, de que ocorra uma outra condenação e um outro regicídio na Europa, que vai ser a Revolução Francesa. Então, nesse processo também as terras dos nobres, da nobreza, dos apoiadores do rei também é confiscada e também é posta à venda. Então, esse mercado de terras ele continua no século XVII. E no século XVIII, o próprio parlamento vai estimular, através de conjunto de leis, que a gente vai falar disso também em outro momento, vai estimular cercamentos de terras que vão expropriar os pequenos e médios produtores do campo inglês. Ok? Então, está havendo uma concentração de riqueza, por quê? Porque
nós estamos tendo um processo aqui na qual a terra está se tornando uma mercadoria barata, ok? Uma mercadoria barata. Então, essa condição de concentração da riqueza está ocorrendo justamente nesse momento aqui, onde existe um mercado de terras, onde existe também melhora da produtividade agrícola, que vai fazer com que esses agricultores também comprem essas terras ou também expropriem as terras dos senhores feudais que não conseguem pagar os arrendamentos que foram contratados. Tudo isso para dizer o quê? O Estado ele está acentuando a crise feudal. Ele está adotando uma série de medidas para fazer o quê? Para retirar a propriedade dos nobres, da nobreza, e transferir essas propriedades para uma outra classe, que é a burguesia. Ok? Então a gente tem esse conjunto de elementos que está criando novas classes sociais em detrimento, ou seja, a partir de uma riqueza previamente concentrada na mão da elite feudal e que agora está sendo redistribuída para essas classes. Tá certo? Então isso é, na verdade, esse primeiro momento aqui de concentração social da riqueza. O resultado de tudo isso é que os proprietários estão concentrando propriedade e, ao mesmo tempo, está se criando cada vez mais proletários, ou seja, trabalhadores assalariados. Porque se os senhores feudais perdem as suas terras, os camponeses também estão perdendo as terras deles. E se eles não têm mais acesso às terras, a única chance deles é justamente vender a sua força de trabalho. Ok? Retomando então, a gente tem que esse primeiro momento são as condições de concentração social da propriedade. Agora a gente precisa entender quais foram as condições que permitiram, uma vez que essa propriedade foi socialmente acumulada, ou seja, que a burguesia acumulou essa propriedade, por que a burguesia canalizou esses investimentos para a indústria? Ok? Do ponto de vista teórico, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que os investimentos industriais não significa unicamente adquirir ou comprar máquinas, edifícios, usinas e etc. Ok? O investimento industrial ele só vai acontecer quando existirem condições vantajosas que faça com que a burguesia transfira o capital acumulado em investimento industrial. É preciso que haja condições em que se perceba que investir em indústria, em manufatura, é o melhor negócio a ser feito pelo conjunto desses detentores de capital. Ora, isso só vai acontecer quando existir uma grande reserva de mão de obra, quando tiver consolidada o que? A formação da classe operária, ou seja, quando tiver uma grande quantidade de mão de obra disponível. Por quê? Uma grande quantidade de mão de obra disponível para a indústria significa que os salários dessa mão de obra vai ser baixo. A burguesia só vai investir em indústria quando ela souber que ela tiver acesso a suprimentos e a matérias-primas para essa indústria baratas. Ok? Isso só vai se apresentar a partir do comércio colonial. Ora, e ela só vai investir na produção de máquinas e de ferramentas para produzir em grande escala se houver um aumento muito grande da demanda. Ok? Ou seja, isso está
diretamente ligado a esse outro fator aqui, que é a ampliação do mercado. Ou seja, é preciso ter mercados que demandem produtos industriais em grande quantidade para que a burguesia atenda a essa demanda via produção industrial. Ok? Ou seja, a venda na segunda fase só pode acontecer num momento histórico em que as condições para o investimento e a mobilização de capital estivessem garantidas. E isso só vai acontecer na segunda metade do século XVIII. A separação entre essas duas fases acontece porque as condições necessárias para o investimento na indústria só se dariam a partir do momento em que houvesse o desapossamento real dos proprietários anteriores e a criação de uma classe substancial de despossuídos. Ok? E aí a gente chega num outro elemento fundamental para que esses investimentos ocorram, que é justamente o comércio colonial. Tá? O comércio colonial, como vocês sabem, é o comércio que se estabelece entre metrópoles e colônias, nas quais a colônia deve vender tudo que ela produz a preço baixo para a metrópole e comprar tudo que ela necessita, sobretudo manufaturas e alimentos, a preços altos. Ok? Esse comércio colonial ele era um comércio extremamente lucrativo. Só para a gente ter uma ideia, a viagem de Vasco da Gama na Índia entre 1497 e 98 deu um lucro 60 vezes maior do que o que foi investido na viagem. O comércio com as Índias Orientais, ou seja, com a Ásia e com a África, ao longo do século XVII, ele teve uma lucratividade média ao longo do XVII de 100%. O tráfico de escravos ele tinha uma lucratividade de 100 a 300% por expedição. Ok? Então isso indica que esse comércio colonial foi uma fonte muito grande também de lucros e de riqueza concentrada. Por que riqueza concentrada? Porque esse comércio internacional ele era um comércio de monopólio e ele tinha restrições para os investimentos ou para concorrentes, tá certo? O Estado ele concedia licença para alguns mercadores fazer esse comércio, tá certo? Não era qualquer pessoa que podia pegar um navio e ir para a Índia trazer tecidos e especiarias. Tinha que ter uma licença do Estado. Ou seja, poucos comerciantes, e eram grandes comerciantes, participavam desse comércio colonial. Por sua vez, esse comércio não absorveu a totalidade dos capitais disponíveis na economia inglesa nesse período. Ok? Mas vejam, esse comércio colonial ele funciona para comprar barato da colônia e vender caro os produtos produzidos na metrópole nessa colônia. Ou seja, o comércio colonial ele vai estimular os investimentos no mercado interno, ou seja, na agricultura e nas manufaturas. Tá certo? Para que esses produtos sejam vendidos para os grandes comerciantes, monopolistas e coloniais, e para que eles possam revender esses produtos nas colônias. Ou seja, não havia concorrência entre os investimentos externos, monopolizados, e os internos, na agricultura, no comércio e na manufatura. O comércio colonial, por sua vez, ele também abre mercados nas colônias. As colônias se tornam grandes mercados que vão receber as manufaturas e a agricultura da metrópole. Tá certo?
Ou seja, enquanto uma parte do capital está concentrado nesse grande comércio monopolista, outra parte do capital está investindo na indústria e está investindo na agricultura. Ou seja, esses setores agrícolas e manufatureiros, eles dependem, mas eles também lucram com o comércio colonial. Por quê? O comércio colonial garante mercados externos para a agricultura e a manufatura, ou seja, se eu não consigo vender tudo que eu produzo em termos de alimentos e de produtos manufaturados, agora eu posso vender nas colônias. Por sua vez, as colônias fornecem matérias-primas baratas. A colônia produz artigos e vende esses artigos a preços baixos para a metrópole. Então, a principal matéria-prima da Revolução Industrial é o algodão, é um produto colonial, é um produto que chega na Inglaterra com preço muito baixo. A colônia, portanto, vai se tornar uma grande importadora de alimentos e de manufaturas. A expansão do comércio exterior, portanto, significa um estímulo aos investimentos em agricultura e em manufatura, porque há toda uma demanda gerada pelo comércio colonial. Tá certo? Então, tão logo se concentra a propriedade e os investimentos também vão se dirigir para a agricultura, para a indústria, para as manufaturas, o que a gente tem é um só tempo a desapropriação dos trabalhadores da sua terra, da sua forma de subsistência, e a formação de uma classe operária que vai acabar, ou de uma classe trabalhadora que vai ser empregada, seja na manufatura, seja nessa agricultura de exportação, que usa o trabalho assalariado porque incorpora progresso técnico. Ok? Essas manufaturas também vão poder contar com acesso a suprimentos e matérias-primas dadas pelo comércio colonial. Vai ser possível, portanto, investir em ferramentas, em máquinas, em manufaturas, porque está ocorrendo um aumento da demanda de produtos manufaturados, demanda essa que é demanda das colônias, demanda colonial. Então, o comércio colonial ele está ampliando o mercado, ele está garantindo compra e venda generalizadas, ok? Por isso que o Dobby vai dizer, somente quando essas condições estão garantidas é que o capital socialmente acumulado vai se transformar em investimentos industriais, ok? Então, essa crise e concentração da riqueza, ela se dá pelo mercado de terras, que permite que a burguesia se aproprie das terras dos senhores feudais e retire o acesso à terra também dos camponeses, tá? Aqueles que conseguem manter a terra foram aqueles que incorporaram melhoras de produtividade e que vão continuar melhorando a propriedade, a produtividade das suas terras. E aí a gente teve também o comércio colonial. Todos esses fatores acentuaram a crise feudal e o resultado dessa concentração da riqueza foi o quê? Quando essa concentração se soma ao comércio colonial, a gente tem o quê? O surgimento de uma reserva de mão de obra com baixo preço, a gente tem um acesso a matérias-primas baratas, a gente tem uma demanda interna, tá certo? A gente tem uma demanda externa. Então, tudo isso está gerando estímulos para que essa riqueza vá ser investida num segundo momento nas manufaturas e na indústria, tá certo? Ou seja, a expansão o capitalismo industrial ele vai se consolidar a partir dessa expansão dos mercados externos, que vai estimular e dar suporte aos investimentos industriais. Esses investimentos industriais, por sua vez, eles não poderiam ter acontecido sem que houvesse, ao mesmo tempo, uma revolução na agricultura inglesa.
via melhora de produtividade, com incorporação de máquinas e de equipamentos agrícolas, concentração da propriedade, ou seja, expulsão de pequenos e médios produtores. Quanto maior a propriedade, quanto mais concentrada, é possível incorporar mais progresso técnico e melhorar ainda mais a produtividade da terra. E as cidades manufatureiras e os portos coloniais, eles vão ampliar a demanda por alimentos. E isso vai dar origem também a uma demanda interna para a agricultura inglesa. Ok? Então, a acumulação de capital, ela é, portanto, esse processo no qual vão se constituir relações sociais de produção capitalistas, vai se concentrar a propriedade na mão dos proprietários e vai surgir uma classe formada de trabalhadores despossuídos que vão ter que vender a sua força de trabalho, mas ele é também o momento que cria as condições para a Revolução Industrial, porque ele cria as condições para que o investimento industrial aconteça. E aqui é importante a gente pensar que o Estado tem um papel fundamental ao acentuar a crise do modo de produção feudal. Como que ele fez isso? Criando o mercado de terra, permitindo a execução dos senhores feudais endividados, tomando a propriedade desses senhores feudais, portanto acelerando a crise deles. O Estado também teve um papel decisivo estimulando a expansão dos mercados para as manufaturas dos pequenos e dos médios burgueses. Como que o Estado fez isso? O Estado fez isso via comércio colonial, tá certo? Conquistando colônias, fazendo guerras com outras metrópoles para obter colônias e enquadrando essas colônias no comércio colonial. Ok? E aí eu deixo uma pergunta para vocês aqui, antes da gente concluir. Se o Estado acentuou a crise do feudalismo e acentuou a crise dos senhores feudais, e se o Estado teve um papel decisivo na formação do capitalismo, esse Estado, ele é um Estado controlado já pelos burgueses e pelos capitalistas antes do capitalismo existir? Ou seja, pergunto para vocês, qual que é a classe social que controla esse Estado e que orienta a política econômica desse Estado? Tá certo? Deixo essa pergunta para vocês, porque a gente vai discuti-la com o texto do Perry Anderson, Estado Absolutista, ok? Então, só para a gente finalizar, a concentração da riqueza mais o comércio colonial gerou as condições para o quê? Para os investimentos em manufaturas e indústria. Tá certo? À medida que foi passando o tempo, foi se percebendo que a produção manufatureira era uma produção lucrativa e que dava lucros constantes, porque as colônias sempre demandavam manufaturas. Esses lucros constantes, eles se opõem aos superlucros dados pelo grande comércio colonial, tá certo? Então, eles vão percebendo que se eu produzir manufaturas, eu vou vender essas manufaturas, seja no mercado interno, seja no mercado interno, para esses grandes comerciantes revendê-las nas colônias. Com isso também eu estou vendo o surgimento de um mercado interno que demanda o quê? Que vai demandar não só alimentos, mas vai demandar também manufaturas. Tá? Se eu estou vendo o surgimento de uma grande mão de obra assalariado, o que esses trabalhadores fazem com o salário? Duas coisas. Eles compram alimentos e eles compram vestimentas, tá certo? Eles compram manufaturas. Então está tendo o surgimento de uma demanda por manufaturas no mercado interno e no mercado externo. Quanto mais mão de obra surge por conta da crise da concentração da riqueza e da expropriação dos pequenos produtores, mais mão de obra disponível eu tenho e, portanto, o custo dessa mão de obra está se reduzindo.
Por outro lado, a matéria-prima barata que vem do comércio colonial também está reduzindo os meus custos. Ou seja, chega um determinado momento que fica claro que os investimentos em indústria são extremamente lucrativos. E aí a gente vai ter a origem da Revolução Industrial. Por que é extremamente lucrativo? Olha, porque do ponto de vista dos custos, eu estou na melhor dos mundos possíveis, porque eu tenho matéria-prima barata e eu tenho mão de obra barata, ok? Então os meus custos eles estão em quedas. Quanto mais a expropriação dos pequenos produtores vai acontecer, mais mão de obra barata vai surgir. Enquanto o comércio colonial persistir, mais matéria-prima barata eu vou ter. Do ponto de vista das vendas, da expectativa de lucro, eu também estou numa condição extremamente favorável. Por quê? Eu tenho um mercado interno em expansão e eu tenho um mercado externo também em expansão. Tudo isso me garante lucros constantes. Eu não dependo do Estado garantir e promover esse comércio colonial para eu ter lucro, porque eu posso ter lucro vendendo internamente. Então essa produção manufatureira ela se torna uma produção extremamente vantajosa. É da produção manufatureira que vão surgir a necessidade, num segundo momento, de produzir quantidades cada vez maiores e daí vai surgir a Revolução Industrial. Ok? Então, só para a gente sintetizar, a acumulação primitiva de capitais ela ocorre em dois momentos, um momento de concentração social da riqueza e um segundo momento na qual toda essa riqueza concentrada vai ser investida em manufaturas e indústrias. Isso só vai acontecer entre os séculos 17 e 18, porque vão ser necessárias todas essas condições sociais, econômicas e comerciais para que esses investimentos se realizem, tá certo? Eu vou fazer um vídeo mais para frente para explicar o que é o mercantilismo, mas o mercantilismo é justamente a política econômica levada a cabo pelo Estado para atender aos interesses comerciais, manufatureiros e agrícolas através do fomento do mercado externo e externo e que também vai ser um fator importante para o surgimento dos investimentos em indústria no final do século XVIII. Ok? É isso, gente. Obrigado.